Bom dia, meu povo, meus alunos. Eu sou a professora Tânia, trabalho no Colégio Sistema com as turmas de EJA, ensino médio, e nós estamos preparando para essas turmas um material no qual vocês vão poder estar estudando em casa, para que nós não possamos ficar atrasados com os conteúdos. Nós sabemos que a situação agora é uma situação que todos devem ficar nas suas casas, que todos devem cuidar dos seus familiares e das pessoas que nós amamos, né? Não podemos nos arriscar. Então, que possamos respeitar esse momento. E para isso, nós viemos preparar um material. Você, aluno, que está em casa, está cuidando da sua família, né? Abra esse vídeo e todos os demais vídeos que os outros professores irão passar para vocês e estudem, façam as tarefas. Esse conteúdo que eu estou hoje passando para vocês, ele está, né, na página 5 da apostila de vocês. Vocês vão poder estar abrindo esse material em casa, dando uma lida e respondendo essas questões, tá? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, vocês poderão estar ligando para mim. Vocês podem ligar no meu PV, eu vou estar atendendo e tirando as dúvidas de vocês. E as dúvidas são importantes porque para vocês expor. Por quê? Porque aí eu vou poder estar indo no grupo, que de repente tem mais pessoas com essa dúvida. Eu vou poder estar indo no grupo e reexplicando o conteúdo que o aluno, né, porventura não conseguiu entender, tá? Hoje a nossa aula, nós vamos falar sobre encontros vocálicos, certo? Encontros vocálicos. O que são os encontros vocálicos? Encontros vocálicos. Como o próprio nome diz, os encontros vocálicos são encontros de duas ou mais vogais numa palavra. Quando há a junção dessas vogais numa palavra, nós temos os encontros vocálicos. As vogais, todos nós já sabemos, A, E, I, O, U, e quando elas se encontram em uma palavra, nós temos aí os encontros vocálicos, como essas palavras, né? Noite, cauda, né? Nós temos aqui encontros vocálicos, O e o I, o A e o U. Então, isso aqui são encontros vocálicos. Os encontros vocálicos, eles têm sua classificação. Nós podemos classificar os encontros vocálicos como ditongo. O que é o ditongo? O ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Quando você separa a sílaba de uma palavra e essas vogais ficam juntas na mesma sílaba, nós temos aí um ditongo. Olha o exemplo. Você separa a sílaba de noite. Noite. Nesse caso aqui, nós temos um ditongo. Por quê? Porque as vogais não se separaram, as vogais ficaram juntas. Quando as vogais não se separam, as vogais ficam juntas, nós temos um ditongo. Olha a outra. Au, ro, ra. Nesse caso, nós temos duas vogais que, ao se separar a sílaba dessa palavra, elas continuaram juntas. Quando nós separamos a sílaba de uma palavra e as vogais continuam juntas, nós temos um ditongo. Então, ditongo é quando separamos a sílaba das palavras e as vogais permanecem juntas, certo? Bom, continuemos. A outra classificação é o hiato. O que é o hiato? O hiato é quando separamos a sílaba de uma palavra
e as vogais não permanecem na mesma sílaba, elas se separam. Olha só. Sa, u, de. Essa palavra, ela tem duas vogais, ela tem um encontro vocálico. Porém, quando separamos a sílaba, as vogais se separam. Se essas vogais se separaram, a classificação dessa palavra é hiato. Por quê? Porque ao separar a sílaba, as vogais não ficaram na mesma palavra. Outra palavra. Criança. Em criança, ocorre a mesma coisa. Nós temos encontro vocálico, mas ao separar a sílaba, as vogais se separam. Então, se essas vogais se separam, nós temos aí um hiato. Então, hiato é quando nós temos encontro vocálico numa palavra, mas ao separar a sílaba dessa palavra, essas vogais, elas ficam em sílabas diferentes, em sílabas separadas, certo? E agora, seguindo com a classificação dos encontros vocálicos, nós temos o tritongo. Tritongo. O tritongo, como o próprio nome já sugere, é o encontro de três vogais na mesma sílaba. Eu tenho aqui a palavra Paraguai. Nesta palavra, nós temos aqui três vogais juntas. Então, o que é o tritongo? O tritongo é quando, numa palavra, eu tenho um encontro de três vogais juntas. E quando eu separo essa palavra, as três vogais ficam juntas na mesma sílaba. Outro exemplo. Saguão. Aqui também ocorre o tritongo. Por quê? Porque eu tenho três vogais que não se separam e elas ficam juntas quando há a divisão silábica. Então, tritongo é quando nós temos três vogais na palavra que não se separam, que ficam na mesma sílaba. Recapitulando, encontros vocálicos é o encontro de vogais numa palavra. Esse encontro vocálico, ele se divide em ditongo, tritongo e hiato. O ditongo, como o próprio nome já diz, são quando ficam na mesma sílaba duas vogais. Você separa os pedacinhos, você separa a sílaba e as vogais continuam juntas numa sílaba. O hiato é quando você separa a sílaba da palavra e essas vogais se separam. Uma fica numa sílaba e a outra fica na outra. Então, aí ocorre o hiato. E o tritongo é quando nós temos três vogais numa palavra, mas quando ocorre a separação de sílaba, elas não se separam. Elas permanecem juntas na mesma sílaba. Obrigada, gente. E a atividade dessa questão está na página 5 da apostila de vocês. Eu vou estar postando mais vídeos, fazendo mais vídeos e direi as páginas para vocês estarem fazendo essa tarefa, estudando, né? Porque nós não podemos deixar a escola parada. Nós temos que continuar e adquirir o conhecimento. Para quando a gente voltar, nós não sentimos tanto esses dias que nós vamos ficar parados. Então, me aguardem que logo, logo eu vou estar com um novo conteúdo. E qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês, certo?